Olá galera, futuros matemáticos, dando continuidade ao estudo aqui das equações do segundo grau, iremos falar agora de um tema também importante na solução das equações, que é a relação entre os coeficientes. Qual a relação existe entre os coeficientes A, B e C e as respectivas raízes de uma equação do segundo grau, certo? Que a gente chama de produto e soma das raízes. A soma das raízes e o produto das raízes, né, existe uma relação com os coeficientes A, B e C. Ou seja, sabe-se que a soma, vou representar por S, a soma de x', ou seja, a primeira raiz mais a segunda raiz de uma equação, a gente prova que ela é o coeficiente B negativo sobre A. E existe uma outra relação entre os coeficientes e o produto das raízes. Se eu multiplicar as duas raízes, ou seja, x' vezes x2', é a mesma coisa que eu pegar o coeficiente C e dividir pelo coeficiente A. Então, iremos fazer a demonstração para provar isso. É muito simples, certo? Para provar esse conceito de soma e produto é muito simples. Observe o seguinte: se eu sei que uma das raízes é obtida por menos b mais a raiz de delta sobre 2a, né? E a outra raiz seria menos b também, menos a raiz de delta sobre 2a, certo? Então, eu faço essa soma e vou ver que eu vou chegar aqui no menos b sobre a. Como assim? Vamos, fração de mesmo denominador, que é o 2a, só repete o denominador, no caso aqui vai ficar, repete o 2a, certo? Aí eu somo menos b, menos 2b, delta menos delta, vai dar zero, certo? L menos delta, ó. Delta menos delta, zero. Vou cortar. Ficou menos 2b sobre 2a. Elimina o 2 com o 2, ficará apenas menos b sobre a, certo? Então, uma demonstração bastante simples. A mesma coisa você vai fazer aqui com o produto das raízes. A primeira raiz, menos b mais a raiz de delta sobre 2a, multiplicado pela outra raiz, que é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Produto de frações, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, beleza? Aí fica muito simples para você resolver. Você pode fazer direto ou pode fazer passo a passo. Eu vou multiplicar primeiramente os denominadores, vai ficar 4a ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado. Aqui, ó, menos b vezes menos b dá b ao quadrado, certo? Menos b vezes menos a raiz de delta fica b raiz de delta. A mesma coisa agora você faz aqui, ó. Delta vezes menos b vai ficar menos b raiz de delta. E delta positivo vezes delta negativo vai ficar negativo, apenas o delta, certo? Vai multiplicar a raiz com a raiz, vai ficar quadrada e vai sair da raiz. Tranquilo? Então, agora, ó, b raiz de delta com b raiz de delta, você pode eliminar.
certo? Aí ficou o quê? Ficou apenas b ao quadrado menos o delta, certo? Sobre 4a ao quadrado. B ao quadrado, repete. Aí você tem que lembrar, quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Tudo isso sobre 4a ao quadrado. Observa que esse b ao quadrado, esse sinal vai trocar todos os sinais aqui de dentro. Vou repetir. Ficará b ao quadrado, né? Menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4 ao quadrado. Esse b ao quadrado vai eliminar com esse b ao quadrado, ó. Ficou apenas 4. Esse 4 eu vou eliminar logo com esse outro 4. Ficará apenas AC sobre A ao quadrado. Esse AC, por sua vez, vai eliminar com o A aqui de baixo, que está ao quadrado. Ficará apenas o C sobre o A. O A está ao quadrado, é A vezes A, elimina com o outro A. Fica apenas o C sobre A, que é o produto das raízes. Então, para fazer essa verificação, você resolve algumas equações, divide o coeficiente C pelo A e observa se é igual ao produto numérico. A mesma coisa você faz com os coeficientes menos B sobre A e verifica se realmente é a soma das raízes da equação. Tranquilo? Vamos lá, galera. Dando continuidade, falamos anteriormente sobre a relação entre os coeficientes de uma equação. Utilizando aquele produto e soma, você pode resolver a equação, você pode montar uma equação tendo posse de suas raízes, mas eu vou deixar para vocês fazerem essa verificação através de exemplos que tem no nosso livro-texto, aí vocês podem estar lá verificando. Enquanto isso, eu vou falar de outro conceito também importante envolvendo as equações de segundo grau, que são as equações biquadradas. As equações biquadradas são equações do quarto grau que elas podem ser escritas nessa forma: ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, certo? Essas equações você pode resolver ela utilizando uma equação do segundo grau. Você faz uma substituição adequada e faz a solução dessa equação, certo? Aí você pode perguntar, toda equação do quarto grau pode ser resolvida por esse método? A resposta é não, certo? Só as que comportam desse modelo, ó. Ax à quarta, depois vem o termo em x ao quadrado, depois o termo c, certo? Onde a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero. Aí eu tenho aqui dois exemplos que eu vou resolver para vocês da equação biquadrada. Qual o procedimento que você faz? Você pega x ao quadrado e chama ele de y, certo? No lugar de x ao quadrado, você repete por y. Obviamente que no lugar de x à quarta, né, ó, de x à quarta, vai ficar o quê? Se x ao quadrado é y, x à quarta vai ser y ao quadrado. Aí você faz a substituição, no caso vai ficar 4y ao quadrado menos 13y mais 3 igual a zero. Você resolve essa equação, você vai encontrar y' igual a 3 e y2' você vai encontrar igual a 1/4, certo? Fazendo a resolução dessa equação pelo método que você achar mais necessário, Bhaskara ou não sei qual que você prefere, certo? Nós encontramos duas raízes, só que para y. Aí você tem que lembrar que o meu y é x ao quadrado. Aí você vai fazer
a devida substituição. Quem é y? X ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 3, né? Logo, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3, ou seja, 3 positivo e 3 negativo. A mesma coisa você faz com o y duas linhas. Quem é y? X. Então, x ao quadrado, né? X ao quadrado, que é o valor de y, igual a 1/4. Logo, o meu x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/4, em que o meu x vai ser igual a mais ou menos 1/2. Certo? Então, a raiz biquadrada, ou seja, como se fosse 2 vezes quadrada, né, que tem esse comportamento, ela pode ter até 4 raízes. No caso, as raízes são mais ou menos a raiz de 3, ou seja, menos raiz de 3 e mais raiz de 3. E também tem as raízes menos meio e mais meio. Utilizando o mesmo procedimento, iremos fazer a solução desta outra equação. X² menos 5x ao quadrado menos 36. Faz a mesma substituição. Quem é x ao quadrado? X ao quadrado você chama ele de y. E x² igual a y ao quadrado. Fazendo a devida substituição, ficará y ao quadrado menos 5y menos 36 igual a 0. Novamente, você resolve a equação pelo método que você achar mais necessário, mais conveniente. Você vai encontrar y' igual a 9 e y duas linhas igual a menos 4. Certo? Novamente, agora você tem que encontrar o valor de x. Quem é x ao quadrado é y. E quem é y? 9. Logo, meu x vai ser igual a mais ou menos 3. O mesmo procedimento você vai fazer desse lado. Quem é x ao quadrado é igual a menos 4. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de menos 4. E essa solução não existe. Não existe em R, né? Essa solução não existe nos números reais. Existem também raízes de menos 4, só que nos números complexos. Certo? Então, esse foi o nosso conceito de equação biquadrada. Vocês pratiquem mais equações. No livro tem vários exemplos. Certo? Que é para você ficar bem antenado sobre esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.